tudo bom? Vamos fazer nossa pré-aula sobre o assunto pontuação, que é super relevante, é muito importante para a gente desenvolver uma redação boa, para a gente entender certas nuances de interpretação de texto, certo? E para interpretar textos em geral. A questão é o seguinte: a pontuação envolve diversos sinais, como, por exemplo, exclamações, ponto final, interrogação, reticências, dois pontos, ponto e vírgula, aspas até, parênteses, né? Mas a gente vai focar muito mais em regras de vírgula do ponto de vista teórico. Na resolução de questões eu vou comentar algumas outras coisas, tá? Mas, em geral, a gente vai focar mais em regras de vírgula. Para você estudar esse assunto, você vai perceber que existe um critério de organização dessas regras entre o uso de vírgula dentro de uma oração. Então, por exemplo, entre termos da oração, entre o sujeito e o predicado não se usa vírgula, entre o complemento entre um verbo e seu complemento não se usa vírgula, em um adjunto adverbial, no final da oração a vírgula é facultativa, se ele for deslocado para o meio ou para o início a vírgula é obrigatória. Então tem diversas regras que têm a ver com o uso da vírgula dentro da oração. Além disso, ainda tem o uso da vírgula entre orações. Quando você tem um período composto entre uma oração e outra, você usa vírgula, né? Ou você pode separar em dois períodos simples e usar ponto, em determinadas situações não, né? Bom, vamos resolvendo as questões e comentando algumas coisas aqui. Primeiro tem um texto que fala sobre uma campanha do governo Temer, que foi o Brasil Voltou, 20 anos em 2. Na década de 50, quando iniciava seu governo, Juscelino Kubitschek prometeu 50 anos em 5. Na campanha do atual governo, o slogan ficou assim: o Brasil voltou, 20 anos em 2. A tradução não tinha como dar certo. Era como comparar vinho com água, e não água com vinho, né? E mais, havia uma vírgula no meio do caminho. Na propaganda, apenas uma vírgula impede que a leitura, ao invés de ser positiva e associada ao progressismo de Juscelino, se transforme numa mensagem de retrocesso. O Brasil, de fato, voltou muito nesses últimos 2 anos para trás. Considerando o gênero propaganda institucional e o paralelo histórico traçado pela autora, é correto afirmar que o slogan do atual governo fracassou por quê? Veja, tem possibilidades de resposta aqui que são verdadeiras, mas que não completam perfeitamente esse enunciado, que pergunta não o que é verdadeiro ou falso, mas por que o slogan do governo atual fracassou. O uso da vírgula provocou uma leitura negativa do trecho que alude ao slogan da década de 50. O uso da vírgula provocou uma leitura negativa do trecho que alude ao slogan da década de 50. Não necessariamente, na verdade, provocou uma ambiguidade, né? A letra B. A mensagem projetada pelo slogan anterior era mais clara, direta e não exigia o uso da vírgula. Isso é verdade, só que não foi o motivo do fracasso do atual. O motivo do fracasso do atual não foi que o antigo era eficiente. Houve um problema no atual e não o fato de o antigo ser bom compromete o atual. Letra C. A alusão ao slogan anterior afasta o público jovem. Nada a ver, né? O duplo sentido do verbo voltar gerou uma mensagem que se afasta daquela projetada pelo slogan anterior. A ideia de 50 anos em 5 é uma ideia progressista, como o próprio texto destacou, né? Então, o Brasil voltou seria o Brasil retornou, o Brasil reacendeu. E quando você coloca vírgula 20 anos em 2, seria o Brasil voltou. Olha só, conseguimos 20 anos em 2, avançar 20 anos em 2. Só que, na verdade, o sentido aí pode ser como se eu dissesse que o Brasil voltou 20 anos em 2, regrediu, né, e não retornou a um posto de ascensão, ele regrediu. Então, isso distanciaria bastante da mensagem anterior, e o maior motivo do fracasso é justamente essa ideia de falar de retrocesso e não de retorno, e não de restabelecimento de uma eficiência ou de um progresso, tá? Resposta, letra D. Claro que a pontuação ajuda a gente a perceber essas nuances de sentido, é por isso que a gente pensa tanto como esses recursos são importantes para a interpretação de texto e produção. Essa questão 2 é sobre o uso de aspas. As aspas são amplamente utilizadas no texto, mas pela mesma razão, não necessariamente pela mesma razão.
O texto, que é um texto sobre o Nobel, um prêmio Nobel que foi concedido a um cientista. Analise o uso das aspas nas passagens abaixo e assinale o caso em que tal uso indica ironia. Taylor disse que a premissa básica de uma de suas teorias é a seguinte, 2 pontos. Para fazer uma boa análise em economia, deve-se ter em mente que as pessoas são humanas. Veja, isso aí são aspas devido à citação, né? A uma citação direta, então não é ironia. Quando lhe perguntaram como gastaria o prêmio, cerca de $1 milhão, 1,1 milhão de dólares, respondeu, 2 pontos. Esta é uma pergunta bem divertida. De novo, é a reprodução de uma citação de um discurso direto, então aspas aqui para sinalizar que a voz não é do autor do texto, e sim de um discurso citado. C. Quando perguntaram a ele sobre sua curta carreira em Hollywood, brincou-se dizendo desapontado pelo fato de suas façanhas como ator não terem sido mencionadas no resumo de suas realizações. Aí esse Taylor está sendo colocado numa situação de brincadeira, que poderia ser meio irônica mesmo, porque ele teve uma participação curta num filme de Hollywood e esse repórter, esse entrevistador faz esse questionamento a ele. Então realmente pode soar um pouco irônico, um pouco uma brincadeira. É uma possível resposta. Letra D. Nudging, termo que ele inventou para ajudar as pessoas a exercer melhor o autocontrole quando, por exemplo, estão economizando a aposentadoria. Aí essas aspas são para sinalizar um neologismo, uma palavra que está sendo destacada porque ela não existe, ela não produz um sentido imediato, como se você já tivesse ele como referência. Então, ele está sendo construído naquele contexto, por isso ele foi destacado como neologismo. Letra E. O Comitê do Nobel descreveu como a teoria de Taylor sobre contabilidade mental explica de que forma as pessoas simplificam as decisões financeiras. Essa ideia de contabilidade mental aí é uma ideia do próprio Taylor, então o termo está entre aspas porque é um termo da teoria dele, certo? Por isso que está lá entre aspas. Então, o único que tem um tom de brincadeira é a letra C. Por isso que ele está sendo visto como um pouco mais irônico, Se a gente for levar ao pé da letra a definição de ironia, não se encaixa muito bem, mas é uma brincadeira. Então, a resposta é a letra C. A questão 3 tem um poema, A Voz Subterrânea. Às vezes ouvia-se um canto surdo, que parecia vir debaixo da terra, até que os homens da superfície, para desvendar o mistério, puseram-se a fazer escavações. Sim, eram os homens das minas, que um desabamento ali havia aprisionado. E ninguém suspeitava de sua existência, porque já haviam passado 3 ou 4 gerações. Mas a luz forte das lanternas não os ofuscou. Eles estavam cegos. Todos, homens, mulheres, crianças, eles estavam cegos. E cantavam. Os sinais de pontuação são importantes elementos de expressividade em textos de caráter poético. Veja, a exclamação é uma pontuação de alto grau de subjetividade que expressa emotividade e ênfase. Por isso, você vai encontrá-la com frequência em textos do romantismo, por exemplo, e com menos frequência em textos do parnasianismo, que tem uma estética artística que tende a ter uma abordagem mais objetiva um pouco. Bem mais objetivo do que o romantismo, na verdade, o que não é mais objetivo do que o romantismo, mas enfim. Então, a gente tem no romantismo uma tendência de pontuação subjetiva muito forte, como, por exemplo, reticências, como, por exemplo, exclamações, certo? Por isso, pelo mesmo motivo de você entendê-los como recursos de pontuação mais subjetivos, eles não são bem aceitos, bem-vindos em gêneros mais objetivos, como notícia, verbete, dicionário, bula de remédio. O próprio texto dissertativo argumentativo, que tem uma abordagem objetiva, também não recebe a pontuação subjetiva com bons olhos, descaracteriza o gênero, tá? Então, vamos lá. Os pontos de exclamação nos versos 6 e 9 têm a mesma finalidade, a saber, rechaçar a incredulidade do autor frente aos eventos apresentados. O 9 está aqui, porque já haviam passado 3 ou 4 gerações. Rechaçar, que seria mandar para longe, se livrar da incredulidade, na verdade ele quer expressar a incredulidade, Então não é uma boa definição. B. Os 2 pontos usados no verso 10 servem para introduzir uma elucidação sobre a afirmação feita antes desse sinal.
Verso 10, a gente tem, mas a luz das lanternas não os ofuscou, eles estavam cegos. Realmente funciona como uma elucidação, ou seja, uma explicação. É muito frequente, é muito comum que os dois pontos sinalizem justamente um porquê, um pois, ou seja, uma relação de explicação. Veja, a luz forte das lanternas não os ofuscou porque eles estavam cegos. Então, a resposta é justamente essa aí, a letra B. A letra C, o travessão introduz um diálogo. Aqui o travessão não introduz um diálogo, não é? É mais como se fosse uma separação. Todos, homens, mulheres, crianças, pode ser mais como um aposto, pode ser mais como uma expressão que se colocaria entre parênteses, né? Mas não é um diálogo. As reticências do verso 13 pervertem o momento de maior tensão do texto. Na verdade, as reticências aqui, ó, eles estavam cegos e cantavam. Não pervertem a tensão, ajudam a criar essa tensão. Um suspense, né? A vírgula do verso 6 possibilita a ordem indireta da oração adjetiva do verso 7, pois introduz uma explicação quando uma restrição era esperada. Os versos 6 e 7 aqui, a gente tem, sim, eram os homens das minas, que um desabamento ali havia aprisionado. Nesse trecho, realmente o uso da vírgula dá um sentido de explicação. Entre as orações adjetivas, a gente tem restrição ou explicação. A restrição produz uma especificação e a explicação não especifica. Então, é comum que se entenda como uma referência ou de algo que já foi especificado por outro motivo ou realmente uma referência de generalização. Então, vamos lá. Os homens das minas, isso já foi especificado, então não precisava que essa oração fosse restritiva. Realmente fazia mais sentido que ela fosse explicativa, certo? A restrição aconteceu pelo adjuntado nominal, né? Os homens das minas. Essa locução adjetiva já define os homens, então a gente não precisaria aqui de um sentido restritivo como está sendo dito na letra E. A questão 4. As vírgulas nos períodos abaixo foram empregadas com o mesmo motivo, exceto em. Letra A. Consigo me concentrar apesar das vozes que anunciam voos, atrasos, trocas de portões. O motivo dessa vírgula, tá bom, menino? O motivo dessa vírgula aqui é enumeração, né? Uma sequência de termos equivalentes sintaticamente. São executivos de terno que empregam adjetivos fortes. 2 pontos, tais quais, né? Vamos mostrar, vamos explicar. Incompetente, burro e ignorante. De novo, as vírgulas aí são enumeração. O telefone não vai tocar, ninguém me cobrará o texto, a presença na palestra para a qual fui convidado, os e-mails atrasados, nenhum ser humano me impedirá para apoiar um projeto e não descobrirei que me incluíram no grupo de WhatsApp em que 300 participantes dão bom dia uns aos outros. Veja, é uma enumeração, é uma sequência também, tanto que o final dela foi sinalizada pelo I, que é uma conjunção de adição, que dá sequência a uma enumeração. Já a letra D diz assim, num retorno de Salvador, escrevi uma coluna como está sentado na primeira fila, ao lado de um bebê com dor de ouvido que chorou sem dar um minuto de trégua. Então, a gente tem aqui adjuntos adverbiais de lugar, de tempo, sinalizados por vírgula. O último aqui, né, se ele quisesse, ele não colocaria essa vírgula, mas essa seria obrigatória porque é um adjunto adverbial que foi deslocado para o início da oração, né? O adjunto adverbial é posicionado normalmente no final da oração e, nesse caso, a vírgula é facultativa. Quando ele está no meio ou no início, realmente a vírgula é obrigatória, a não ser que seja bem pequenininho, como hoje, ontem, um adjunto bem pequenininho, certo? Então, aqui o motivo da vírgula não é numeração, por isso a resposta da questão 4 é a letra D. Questão 5. A cena retrata as experiências das personagens em um país atingido por uma epidemia. No diálogo, a violação de determinadas regras de pontuação produz que sentido, que efeito. Vamos lá. O homem disse, está a chover, e depois, quem é você? Não sou daqui. Anda à procura de comida? Sim, há 4 dias que não comemos. E como sabe que são 4 dias? É um cálculo, está sozinha, estou com meu marido e uns companheiros. Quantos são? Ao todo 7. Se estão a pensar em ficar conosco, tirem daí o sentido, já somos muitos. Só estamos de passagem. De onde vem?
estivemos internados desde que a cegueira começou. Ah, sim, a quarentena não serviu de nada. Por isso, por que diz isso? Deixaram-nos sair. Houve um incêndio e nesse momento percebemos que os soldados que nos vigiavam tinham desaparecido. E saíram, sim. Os vossos soldados devem ter sido dos últimos a cegar. Toda a gente está cega, toda a gente, a cidade toda, o país. Então, realmente há regras de pontuação sendo ignoradas, porque, por exemplo, aqui tem perguntas que seriam sinalizadas com interrogação, trechos que seriam pontuados com pontuação final, né, exclamação, reticências ou ponto final, e estão sendo usadas vírgulas, inclusive vírgulas com letras maiúsculas, então isso é bem atípico em relação às regras de pontuação. Essa violação revela uma incompatibilidade entre o sistema de pontuação convencional e a produção do gênero romance. Na verdade, há muitos romances que atendem às regras de pontuação, não existe essa incompatibilidade. Provocam a leitura equivocada das frases. Você teve dúvida de que era uma pessoa questionando a outra sobre como se deu a jornada dela, desconfiada inclusive do que ela veio fazer ali? Não, né? Singulariza o estilo do autor e auxilia na representação de um ambiente caótico. Exatamente isso. José Saramago, tem uma pontuação muito particular, muito dele, e nesse caso funcionou muito perfeitamente para expressar a urgência e o caos daquela situação ali, daquele diálogo. Então a resposta da questão é a letra C. E nesse caso a gente não entende só o uso da vírgula ou as regras de pontuação como um exercício, né, de regras de gramática, mas também como um grande recurso de produção de um efeito estilístico ou um efeito de sentido na leitura de um texto. Beleza? Beijo para vocês e boa semana. Tchau!